Graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo, Igreja do Avivamento, andando no Espírito, andando no poder, amém? Estamos aí mais uma vez, mais um culto de celebração. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos que aqui se encontram, irmão Sérgio, irmão Marcos, pessoal do Ministério de Louvor. Bom dia a você que está em casa, amém? Mais uma vez estamos nesse formato, né? Hoje é o nosso último culto que estamos transmitindo a partir daqui, da igreja. Mais tarde daqui a pouco eu vou dar alguns avisos, né? Que vocês estão cientes que a partir de amanhã está proibida a circulação de pessoas, né? Hoje, vamos dizer assim, é o último dia que nós podemos sair antes das 7 da noite. Podemos sair. A partir de amanhã só poderemos sair se for para serviços essenciais, farmácia, supermercado e outras coisas. Logo, não sendo possível vir até a igreja para transmitir daqui ou até que os irmãos venham. Depois eu vou estar falando melhor sobre isso, amém? Mas, graças a Deus, estamos aqui. Mais um domingo de celebração ao Senhor, mais um dia de celebração ao Senhor. E nós temos que estar dessa forma mesmo. Queridos, nós temos que escolher ser alegres. Ponto. Escolher ser alegre. Faz parte de uma decisão mesmo. Eu escolho ser alegre. Nosso redor pode estar tudo sendo destruído. Nosso redor pode agora, vamos dizer assim, de certa forma, prisioneiros dentro de casa. Mas eu escolho ser alegre. Eu quero ser alegre. Por que eu devo escolher ser alegre? Porque eu sei que apesar de todas as coisas, eu tenho um Deus que cuida de mim. Foi o que eu ministrei domingo passado. Ministrei domingo passado o quê? Que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, nem se percebeu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, você tem um Deus que trabalha por você. Você tem um Deus que está disposto a lhe ajudar em todas as coisas. Um Deus que encheu a sua palavra de promessas. Eu queria a minha Bíblia, eu acho que está dentro da bolsa, da minha bolsa. Queridos, a palavra do Senhor Deus está cheia de promessas. Cheia de promessas de paz. Porque Ele mesmo fala que os planos dele são de paz e não de mal. Você que está aqui assistindo essa manhã, saiba disso. Deus tem planos de paz para a sua vida. Talvez os planos que você tenha para a sua vida nem sejam de paz. Como assim não ser de paz? Pode ser o que você quer, mas essa coisa que você quer não vai te trazer paz. Mas Deus não, Ele tem planos de paz para a sua vida. E na sua palavra está cheia de promessas. E Ele mesmo fala que em todas elas, todas as promessas de Deus que temos aqui nessa palavra, nós já temos o sim ou amém. Ou seja, se tem algo aqui falando coisa boa, creia que essa palavra é verdadeira na sua vida. Basta você acreditar, basta você ter plena confiança dessa palavra de Deus para você. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Gostou? É isso que eu quero falar nessa manhã, nessa calorosa manhã de Manaus, que hoje aqui em Manaus, não sei de onde você está assistindo, mas aqui em Manaus hoje está fervendo. Tenha plena confiança nas promessas de Deus. Tenha plena confiança nas promessas de Deus. Amém, meus queridos? Domingo passado, eu ministrei sobre não desconfiarmos de Deus. E agora eu quero reforçar isso. Porque, queridos, o nosso coração, ele é muito levado pelas circunstâncias. Ele é muito levado pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não é verdade? Você mesmo. Você pode estar bem lá. Aconteceu alguma coisa ruinzinha, parece que acaba seu dia. Parece que tudo fica mal. Estava bem, chutei a pedra sem querer, já fiquei chateado, já fiquei mal. O ser humano é assim, a gente é muito volátil. A gente muda de humor muito fácil, e mudando de humor, automaticamente a gente muda o nosso comportamento. Então, mais uma vez aqui eu quero reforçar, não desconfiemos de Deus. Mais uma vez eu quero trazer uma palavra dizendo, tenha plena confiança em Deus. Não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo, Deus está conosco. E eu queria convidar você para abrir lá no livro de Lamentações. A Naira ela até antecipou aqui o que eu ia ler hoje. No livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, fica logo depois de Jeremias, capítulo 3. Lamentações
capítulo 3. Vamos falar de alegria, vamos falar de paz e promessa no livro chamado Lamentações. Depois eu vou dar o contexto aqui da situação. Lamentações, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 19. Vamos ler alguns versículos, beleza? Acompanhe aí comigo. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz assim, ó. Cadê? 3:19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ou seja, aqui não é o salmista, né? Aqui o profeta Jeremias está falando, olha, a minha alma, quando vê a situação, quando vê tudo isso que aconteceu, fica triste, se abate mesmo. Não é verdade? E isso acontece com a gente. Vamos lá, nessa semana, nessa última semana que passou. Cara, todo dia a gente ligava o Instagram, ligava o Facebook, tinha lá alguém falando de luto, tinha lá alguém falando que perdeu um familiar. E a gente começa a ficar com medo disso, começa a temer. E o profeta aqui está passando por essa mesma questão. Mas vamos seguir aqui, o que ele fala? Versículo 21. Versículo 20, voltando. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Minha alma continuamente se lembra das tristezas e fica triste. Então no 21 ele faz uma afirmação que deve ser a nossa atitude perante tudo isso. Ele fala o quê? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero lembrar das coisas boas que já aconteceram comigo. Eu quero trazer à minha mente coisas que me façam ficar alegres. Porque, querido, uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Isso é ciência e é Bíblia. Nossas atitudes, nossos comportamentos, a nossa forma de viver é guiado pela forma de como pensamos. Como o homem se imagina, como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, a forma que você pensar acerca de si mesmo e do próximo, vai ser o que vai acontecer. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas... Minha mão está doendo. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, elas começam aqui da mente. Começam na mente. Por isso, o que o profeta fala? Olha, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por que ele fala isso? Porque a partir do momento que nós colocarmos coisas na nossa mente que nos dão esperança, a nossa atitude vai ser de alguém de fé. A nossa atitude vai ser de alguém que busca a alegria, que busca a esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, bom para os que o buscam. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos pular lá para o versículo 37. Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor não tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procede tanto bem quanto mal? Vamos ler até aí. Qual é o contexto dessa situação? Eu acho que no início do ano foi, por aí. Eu estava falando sobre Jeremias. Jeremias foi um profeta que ministrou antes da destruição de Israel, de Judá. Ele ia lá e falava, Judá, rei de Judá, se o povo não se arrepender, se o povo não voltar para Deus, Judá vai ser destruída, Judá vai ser acabada. O povo precisa voltar para Deus. O que aconteceu? O povo voltou para Deus? Não. Logo, a palavra do Senhor se cumpriu. Judá foi destruído, foi levado para o cativeiro babilônico. E Jeremias ficou muito triste, porque o povo foi destruído. Jeremias se lamentou, Jeremias ficou profundamente triste, porque pensa só, era seu país, era sua pátria amada, a terra, a nação escolhida por Deus, e foi destruída, foi levado embora para a escravidão. Então o que aconteceu? Jeremias, a partir disso, escreveu um livro chamado
Lamentações, na verdade é um conjunto de lamentos, um conjunto de poemas que expressam a tristeza dele por tudo aquilo que havia acontecido. A tristeza dele por tudo que poderia ter acontecido, no caso se Judá se convertesse, com certeza aquilo não teria acontecido, mas não fez, então ele lamenta isso. Vou pegar aqui obrigado, meu irmão Sérgio, sempre presente. E nessa semana, na verdade há algum tempo, eu estou fazendo um tratamento para tentar voltar ao meu olfato. Os irmãos sabem, todo domingo é um lamento constante meu agora, todo domingo eu falo isso. Mas eu estou sem, meu olfato ainda não voltou 100%, isso me deixa muito triste, porque as comidas não têm o mesmo gosto. Então estou fazendo um tratamento com corticoides, muito forte, muito forte. E além de dar uma extrema fome, dá uma extrema insônia. Já teve dias que eu virei sem dormir, porque o remédio aí acelera muito e eu simplesmente não consigo dormir. E queridos, eu não sei para vocês, mas a noite, para mim, é o momento onde mais, vamos dizer assim, a minha mente se abala. Minha mente se preocupa. Eu fico deitado, né, tentando dormir, o sono não vem. Aí começa a vir uns pensamentos, ainda mais essa semana. Ainda mais essas 2 últimas semanas, vem um pensamento, cara, 4:30 da manhã, né? Daqui a pouco o sol já vai nascer. Daqui a pouco o sol já vai surgir. Quantas pessoas, aí começa, né? Quantas pessoas vão morrer hoje? Cara, será que já chegou oxigênio em Manaus? Na época, né, ainda estávamos sem vacina. Cara, será que a vacina vem? Quando é que vem essa vacina? Será que essa mutação é mais letal? E começa a vir esses pensamentos na cabeça. Mas durante esse período, o Senhor sempre trazia na minha mente esse versículo aqui, o versículo 22. Cadê o 23? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam todo amanhecer. Queridos, e essa deve ser uma certeza para nós. Assim como você tem certeza que o sol vai nascer no outro dia, tenha certeza que as misericórdias do Senhor vão ser renovadas na sua vida. Pensa só, queridos, todas as coisas estão sob o controle dele. O fato de você ter acordado nessa manhã é um sinal da misericórdia do Senhor na sua vida. Quantas pessoas infelizmente não tiveram essa mesma sorte de acordar essa manhã? Quantas pessoas estão neste momento passando por dificuldades, de forma que não sabe se verão o outro dia? Mas você não. As misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida essa manhã. Assim como o sol nasceu, assim como você acordou, as misericórdias do Senhor foram renovadas na sua vida. Ou seja, você tem mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Você tem mais uma oportunidade para viver. Você tem mais uma oportunidade para ser alegre. Para ser alegre. Então essa deve ser uma certeza na nossa vida. Assim, eu até escrevi, né? Assim como temos certeza que depois da noite sempre virá o dia, devemos ter certeza que Deus permanecerá cuidando de nós. Não importa o que esteja acontecendo, a cada manhã que vemos é um sinal que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Esse para mim é o versículo chave desse capítulo. E é o versículo chave que eu quero deixar para você essa manhã. Não importa o que esteja acontecendo, todos os dias Deus demonstra o cuidado dele por você. E por isso nós devemos confiar nele, devemos ter plena confiança nas suas promessas. E não é só isso, né? Aqui, esse capítulo, queridos, é um manual de instruções para esse nosso momento. Pode nomear assim, ó: Manual de Instruções de Jeremias para tempo de pandemia, para o tempo de crise, bem específico para nós, para tempo de lockdown. Quer ver? Começa no versículo 21, ó. O que ele fala? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É o que eu falei ainda agora para você. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Diga lá. Quantas coisas? Quantos momentos você pensava, como diz a música lá do Voz da Verdade, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte. Só que o que aconteceu? Jesus mudou a tua sorte. Quantas vezes Deus já fez algo milagroso por você? Queridos, são essas coisas que devem estar na sua cabeça nesse momento.
São essas coisas que devem estar na sua memória, na sua mente. Não sei como está a situação, talvez você esteja doente, talvez você esteja até com a Covid-19, mas pensa só, quantas vezes Deus já lhe curou? Quantas vezes você estava mal e Deus veio em teu socorro? Outro medo que está assolando bastante, né? A crise financeira. Quantas vezes você estava mal e Deus te sustentou? Eu sempre dou esse testemunho aqui. Quando eu terminei a faculdade, eu estava sem nenhum emprego, sem nada. Não tinha dinheiro nem para pagar a mensalidade do Conselho de Psicologia. Em um mês, em exatos um mês, queridos, eu já estava com 3 empregos. O meu problema agora não era mais que eu não tenho emprego, era qual emprego eu vou escolher, porque tenho 3. Deus, Ele cuida, queridos. E são essas coisas que devem estar preenchendo a sua cabeça. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A crise financeira está vindo, mas eu lembro, cara, naquele ano lá, Deus me sustentou. Eu estou doente, eu estou mal, mas eu me lembro, olha, Deus já curou fulano, Deus já me curou daquele mal que eu tinha. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E o que é que pode dar esperança? São as coisas que Deus já fez na sua vida. Outra música que sempre cantamos aqui, né, que se aplica a isso, ó, fazer outra vez. Eu vi você mover montanhas, e eu creio que eu verei você mover outra vez. 2020 foi fácil para você? Com certeza não foi. Com certeza não foi. Eu acredito que 2020 não foi fácil para ninguém. Mas está aqui você, está em 2021. Então, se Deus te sustentou, se Deus cuidou de você em 2020, Ele vai fazer a mesma coisa em 2021, queridos. Ele vai fazer a mesma coisa nesse ano. Não importa a situação, o ano pode ter começado péssimo, como começou de fato. A gente não é cego, a gente vê. O ano pode ter começado péssimo, mas Deus não te abandonou. Deus continua cuidando de você e vai ser assim até dezembro de 2021. E não só até dezembro de 2021, vai ser assim por toda a eternidade, queridos. Então traga à memória o que pode trazer esperança. Versículo 23, né, foi o que eu li ainda agora. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã você tem uma nova chance na sua vida. E o que você deve fazer com essa chance que Deus te dá? Primeira coisa, seja grato a Deus. Agradeça a Deus sempre por tudo que Ele tem lhe dado. Acordou de manhã, agradeça a Deus. Eu sei que é difícil às vezes, normalmente, falo até por mim, a gente não acorda muito feliz, né? Porque o despertador está tocando, às vezes é cedo, às vezes você nem dormiu bem, você está cansado ainda. Aí você acorda já naquele ânimo. Mas não, seja grato a Deus. Você está vivo, Deus deu mais um dia para você. Nós temos que manter, queridos, em nós como posso dizer, essa atitude de agradecimento a Deus, de ser grato a Deus. Querido, se não for Deus na nossa vida, nós já era. Não sei nem se está certo esse português, nós já éramos, não sei. É Deus que cuida de nós, é Deus que nos sustenta, é Deus que promove sempre o bem para nós. Tem o Salmo, né, eu acho que é, não sei se é Salmo 3:5, alguma coisa assim, ou 35, que diz o quê? As misericórdias do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não lembro qual é, eu sei que é Salmo, é alguma coisa assim, 3:5 ou 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje você pode até estar passando por um problema. Hoje você pode até estar passando por algo ruim que você não vê solução. Mas seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você até o dia de hoje. E a cada manhã a sua alegria vai ser renovada, as promessas do Senhor serão renovadas na sua vida. Versículo 26 é um versículo bem interessante também. Diz assim, ó: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Já até ministrei, eu acho, sobre esse versículo aqui. Bem interessante esse versículo. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Esse versículo fala duas coisas pra gente. Primeiro, Deus vai vir e salvar. Deus vai cuidar de você, ó. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Ponto. E vírgula. Só que ele dá uma observação. Olha, você tem que aguardar a salvação do Senhor. É bom que aguarde a salvação do Senhor, mas procura fazer isso em silêncio. Como assim procurar fazer isso em silêncio? Queridos, evite a murmuração na sua vida. Evite ficar reclamando de tudo na sua vida.
Evite ficar lamentando das coisas, evite, porque, queridos, é como a minha mãe sempre fala, né? A murmuração é um louvor ao diabo, queridos. Você fica exaltando só as coisas ruins. Pare de ficar murmurando. Pare, tenha uma atitude, tenha palavras de gratidão na sua boca e menos palavras de murmuração. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem reclamar. Deus virá ao teu socorro. Porque quando nós murmuramos, querido, é um sinal que nós não estamos tão confiantes assim em Deus. É um sinal que a gente, olha, a gente pode até estar falando, cara, eu confio em Deus, mas será mesmo que Ele vem? Será que Ele vem me socorrer? Será que Ele vem me ajudar? Queridos, palavras de murmuração devem sair da nossa boca. Palavras negativas, palavras focando apenas naquilo que dá errado, aquilo que é negativo. Vamos focar nas coisas boas, queridos. Foquemos nas coisas boas. Porque quando nós nos enchemos de coisas boas, entra lá no ponto 1. Isso nos dá o quê? Esperança. E tendo esperança, eu tenho uma atitude positiva. Tendo uma atitude positiva, eu vivo bem e eu vivo alegre. Isso é a Bíblia que fala, isso é a ciência que fala. Deixamos de lado as coisas negativas. Eu sei, complicado. Estamos passando por um lockdown agora. Nossa cidade é um foco de uma das variações do vírus. Muito possivelmente até possivelmente mais letal. Mas Deus continua cuidando de nós, isso nos dá esperança, por isso nós devemos ser gratos e por isso nós não podemos murmurar. E o que mais que esse versículo, que esse capítulo pode nos trazer que provoque em nós essa esperança, essa plena confiança em Deus? É o que está lá no versículo 37, acompanhe comigo, olha aí, ó. Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procede tanto bem quanto mal? Em outras palavras, queridos, Deus está acima de tudo. Todas as coisas, a última palavra sempre é de Deus. Sei lá, você está passando por algo ruim que os homens já disseram, não tem mais jeito, é só segue aí, mas saiba de uma coisa, a última palavra sempre é de Deus, porque é dele que procede. Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor tenha ordenado? Quem é aquele que faz algo sem que o Senhor tenha dito, faça? Em outras traduções, em outras palavras, todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, queridos. Tudo está debaixo da mão de Deus. E nosso Deus, a gente não pode esquecer isso, eu falei no início. Ele é aquele que tem planos de paz para nós e não de mal. Então tudo está debaixo da autoridade daquele que quer a nossa paz, daquele que quer o nosso bem, daquele que quer que nós sejamos felizes, queridos. E são essas coisas que devem dar esperança para nós. Quando eu lembro que a cada manhã, quando eu acordo, é um sinal que Deus continua cuidando de mim. Quando eu lembro das coisas que Ele já fez por mim no passado, quando eu tenho a certeza que Ele vai me salvar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, meu coração se enche de esperança, e eu vivo feliz, queridos, e eu vivo feliz, porque em todas as promessas dEle, nós temos o sim e o amém. E para esse momento, né, que vamos enfrentar, eu queria deixar uma palavra para você, palavra que o pastor Xavier sempre cita bastante também, está lá em Isaías 51, eu vou ler aqui na versão, nova tradução da linguagem de hoje, Isaías 51, 14, 17, aí pode colocar na que tiver aí mesmo, não. Eu vou ler aqui, ó, Isaías 51, 14, diz assim: que essa seja a palavra de Deus para nós, que essa seja a palavra de Deus para Manaus, para o Amazonas. Diz assim: logo, aqueles que estão prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu que agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos, e com a minha mão eu os protejo. Eu que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são meu povo.
Nós sabemos, né? Toda vez que Deus se refere a Jerusalém, essas promessas, a gente pode pegar e trazer ela para nós. Então poderemos falar que digo aos moradores de Manaus: vocês são meu povo. Logo os prisioneiros, logo os cativos, logo aqueles que estão em lockdown, que não podem sair das suas casas, serão libertos, serão postos em liberdade, não morrerão. Isso fala o quê? Isso fala que Deus vem com a provisão da saúde. Qual é o medo atual do Brasil aqui? O medo do Brasil está sempre essa disputa. Começou a pandemia, começou. E aí, foca na saúde, foca na economia. Foca na saúde, foca na economia. Deus foca nos dois. Ele fala que, olha, não morrerão. Ou seja, vocês que estão debaixo dessa promessa, podem até ficar doentes, mas Deus virá com a cura. E além dele vir com a cura, ele vai vir com sustento para você. Porque além de ser curado, ele vai cuidar da tua economia e não vai deixar você passar fome. Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão e nem passarão. Por que nós podemos confiar nessas palavras? Porque quem disse, olha aí, ó, eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Sou eu que agito o mar e faço as ondas rugirem. O meu nome é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu dei a vocês meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo. Que você possa estar recebendo essas palavras nessa manhã. Logo seremos livres. Não morreremos. Não passaremos pela crise financeira. E por que isso acontece? Porque Deus é quem nos protege. Por que Ele nos protege? Porque nós somos dele. Vocês são o meu povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Que essa palavra possa ficar no seu coração, que essa palavra possa encher você de esperança para esses tempos difíceis que podem estar por vir. Amém, meus queridos?